Olá, amigos! O governo eslovaco da coalizão de centro-direita liderada pelo primeiro-ministro Eduard Heger entrou em colapso na noite de 15 de dezembro. Após menos de 3 anos no poder, a Assembleia Nacional Eslovaca realizou um voto de confiança no governo. O Partido da Liberdade e Solidariedade SAS, que fazia parte do governo de coalizão anterior, iniciou o voto de desconfiança. Este partido SAS deixou a coligação no final deste verão, quando pediu, sem sucesso, a demissão do ministro das Finanças, Igor Matovic, no meio da profunda crise do país. O ministro das Finanças, Igor Matovic, é a figura mais influente do atual aparato do primeiro-ministro Eduard Heger. Matovic é o presidente do partido independente OLANO. O partido está no topo da coalizão de centro-direita no poder. Ao mesmo tempo, o Sr. Matovic também foi o ex-primeiro-ministro da Eslováquia por quase um ano, de 2020 a 2021. Em seguida, foi sucedido pelo primeiro-ministro Eduard Heger até agora. O Sr. Heger, apesar de ser primeiro-ministro, é apenas membro do Presidium do partido OLANO. Desde a formação do atual governo da Eslováquia em 2020, composto pela coalizão multipartidária, houve conflitos entre os dois maiores partidos, o Partido da Liberdade e Solidariedade, SAS, do ministro da Economia Richard Sulik e os independentes OLANO do primeiro-ministro Igor Matovic. Como resultado, logo após quase um ano no poder, o SAS impôs a condição de que só continuará na coalizão se Matovic deixar o cargo de primeiro-ministro. Esta condição foi cumprida mais tarde, quando o Sr. Heger se tornou o novo primeiro-ministro. E o Sr. Matovic tornou-se ministro das Finanças. Apesar de ter de passar para um novo cargo inferior, o ministro Matovic não satisfez a SAS, que continua a acusá-lo de sabotar as finanças públicas. Mesmo, SAS pediu ao Sr. Matovic para continuar a renunciar ao cargo de ministro das Finanças. Segundo o presidente do SAS, Sr. Sulik, se o governo de coalizão continuar a administrar o país como está, o povo da Eslováquia se voltará para os partidos de oposição nas próximas eleições. Especialmente no contexto do mandato de um ano do atual governo. O contexto do país é extremamente difícil quando a Eslováquia é apenas um pequeno país na Europa, tornando-se indiretamente um hotspot para a Ucrânia. Atualmente, a Eslováquia, oficialmente a República Eslovaca, tem apenas cerca de 5,5 milhões de habitantes e uma área de 49 mil km². A Eslováquia herda muitas quintessências da antiga Tchecoslováquia. Quando a Tchecoslováquia entrou em colapso na década de 1990, a República Tcheca e a Eslováquia nasceram. Embora a República Tcheca seja o centro e sucessora dos direitos legais da Tchecoslováquia, a Eslováquia é igualmente desenvolvida. Atualmente, a Eslováquia ainda é considerada um país desenvolvido. A capital e maior cidade da Eslováquia é Bratislava, um dos lugares mais famosos da Europa. Os setores de turismo e serviços também são o esteio da economia da Eslováquia, além da fabricação de automóveis e engenharia elétrica. O PIB da Eslováquia atinge quase 115 bilhões de dólares em 2021, ocupando o 59º lugar no mundo. Não é um nível alto, mas vale a pena comparar com a população do país. A Eslováquia é membro da UE e da OTAN, juntando-se à zona do euro. No entanto, basicamente a Eslováquia também é bastante frágil, porque o potencial do país não é muito. A área é composta principalmente por colinas e montanhas, situadas bem no meio do velho continente. Portanto, os efeitos da situação regional podem ter um grande impacto na Eslováquia. Lá, a guerra na Ucrânia se transformou em um desastre. O governo do primeiro-ministro Heger é claramente pró-europeu. Isso também é evidente na diplomacia da Eslováquia, já que a Eslováquia apoia fortemente a Ucrânia em seu conflito com a Rússia. A Eslováquia fornece regularmente pacotes de ajuda à Ucrânia, incluindo o sistema de armas, originário da União Soviética e da Rússia. Ao mesmo tempo, a Eslováquia também é um dos principais receptores de refugiados ucranianos. Em meados de dezembro, de acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, mais de 1 milhão de ucranianos pisaram na Eslováquia. Isso é quase um quinto da população do país. Portanto, à medida que a guerra na Ucrânia se arrasta, fica claro que a pressão sobre a Eslováquia está aumentando de várias maneiras. A economia eslovaca também não pode escapar da condição europeia comum de alta inflação, ainda maior do que a média europeia recente, mais de 10,7%. A inflação na Eslováquia aumentou significativamente desde o início deste ano, quando estourou a guerra na Ucrânia. E agora ultrapassou o limite de 15%. Especialmente no contexto de uma economia baseada em serviços, a Eslováquia tornou-se um dos países mais vulneráveis atualmente. E o colapso do governo liderado pelo primeiro-ministro Heger é inevitável.
mas é um remédio amargo para a excessiva política pró-Ocidente na sociedade eslovaca. Analistas e comentaristas dizem que as eleições antecipadas serão aceleradas. Naquela época, o partido que liderava a atual coalizão de centro-direita, Olano Independentes, corria o risco de enfrentar um resultado terrível, caindo de 25% nas eleições de fevereiro de 2020 para apenas cerca de 7,5%. Em vez disso, a ascensão de partidos de esquerda. E isso seria o fim de uma política excessivamente pró-Ocidente, incluindo o apoio ao governo ucraniano. Isso é realmente um choque para a Ucrânia no contexto da mudança política da vizinha Eslováquia. Também continua a onda atual na Europa, onde governos excessivamente anti-russos entraram em colapso, principalmente na Grã-Bretanha e na Itália. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.